ambiental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 17ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da Primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 8 de setembro do ano de 2020. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, o doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Felipe, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o Procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, Secretaria dos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Indago, iniciada então a sessão, indago aos conselheiros se estes receberam a ata para apreciação, né, e verificação de algum ajuste necessário. Elas serão lidas e depois aprovadas e constarão na ata de amanhã. Passo a palavra a Evaneide para a leitura da ata da 16ª sessão ordinária, com as observações feitas pelos senhores conselheiros. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor procurador, senhores conselheiros. Ata da 16ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na Primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará sobre o ano 2020. Aos 4 dias do mês de setembro do ano 2020, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT, amparado pela Portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial, por meio de videoconferência, foi aberta a 16ª sessão virtual ordinária da Primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Saulo Gonçalves Santos. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. O presidente da sessão indagou aos conselheiros se estes receberam resoluções referentes aos processos. Número 1/4359/2018, auto de infração 2018-05766 e processo 1/4498/2018, auto de infração 2018-06342, da relatoria do Dr. Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Não havendo correções a serem feitas, em seguida o presidente deu início à sessão. Ordem do dia. Processo de recurso número 702/2018, auto de infração 2018-21754, recorrente TBM Teixo Bezerra de Menezes, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Saulo Gonçalves Santos. Decisão: a Primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve apreciar preliminarmente: 1. Extinção parcial do lançamento pela decadência, referente ao período de janeiro a novembro de 2012. 2. Realização de trabalho pericial, preliminar de decadência acatada por decisão unânime, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e artigo 87, inciso 2, a linha A da Lei 15.614/2014. Pedido de perícia afastado, com fundamento no artigo 98, parágrafo 3º, da Lei 15.614/2014. Decide ainda, preliminarmente, reformar a decisão de procedência proferida no julgamento singular para declarar nulo o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com o parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Presente à sessão, para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Ivan Lima Verde Júnior. Processo de recurso número 703/2018, auto de infração 2017-217-57, recorrente, TBM Teixo Bezerra de Menezes, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Saulo Gonçalves Santos.
Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve apreciar preliminarmente: 1. Realização de trabalho pericial, pedido de perícia afastado, com fundamento no artigo 98, parágrafo 3º da Lei 15.614/2014. Decide ainda, preliminarmente, reformar a decisão de procedência proferida no julgamento singular para declarar nulo o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com os termos do parecer da assessoria processual tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Apresenta a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, advogado Dr. Ivan Lima Verde Júnior. Processo de recurso número 704/2018, auto de infração 2017, 220-54. Recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido TBM Têxtil Bezerra de Menezes. Conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame interposto, resolve apreciar preliminarmente: 1. Extinção parcial do lançamento pela decadência alegada pela defesa, referente ao período de janeiro a novembro de 2012, preliminar de decadência acatada por decisão unânime, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN e artigo 87, inciso 2, a linha A da Lei 15.614/2014. No mérito, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância para julgar improcedente a acusação fiscal, referente ao período restante da acusação, de 12 de 2012 a 12 de 2013, nos termos do voto da conselheira relatora e em conformidade com o parecer da assessoria processual tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Apresenta a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, Dr. Ivan Lima Verde Júnior. Processo de recurso número 871/2018, auto de infração 2017-218-96. Recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido TBM Têxtil Bezerra de Menezes. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame interposto, resolve apreciar preliminarmente: 1. Extinção parcial do lançamento pela decadência alegada pela defesa, referente ao período de janeiro a novembro de 2012, preliminar de decadência acatada por decisão unânime, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN e artigo 87, inciso 2, a linha A, da Lei 15.614/2014. No mérito, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância para julgar improcedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora, em conformidade com o parecer da assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Apresenta a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, Dr. Ivan Lima Verde Júnior. Era só isso, presidente. Senhor presidente, Questão da decadência, presidente, dos dois últimos. foi afastada. É afastada, não é acatada, é afastada dos dois últimos. Afastada, todas duas. É porque eu acho que leu aí a acatada. O processo da doutora Helena, eu percebi também. Na verdade, é obrigação acessória, eu acho que a discussão gerou em torno até o fato de não ser obrigação acessória, é um 731. Então, Evaneide, o processo, o 2017-22-54, essa preliminar ela é afastada com fundamento no 731 do CTN. O copiar colar acabou alcançando também. O outro processo, que é a doutora Mônica, e aí a dúvida é também, né? No caso, foi afastada, né? Ok. Então, os dois últimos os processos 22.054 e o 21.896, né? Que fala que envolve a decadência, no caso, afastado ao 731. Pronto, corte. Estava esclarecido. Ela será alterada e, posteriormente, colheremos as assinaturas necessárias, né, com os ajustes sugeridos pelos senhores. Corrigido, Vicente. Dando prosseguimento aqui à nossa sessão,
Vamos à ordem do dia. Processo de recurso 1974/2018, auto de infração 2018-03465, em que recorrente Baldessarra Implementos Rodoviários e recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, a indicação de procedência do julgamento de primeira instância e a assessoria processual tributária sugere o retorno à primeira instância do processo anunciado. Passo a palavra à doutora Mônica para relatar o processo já mencionado. Senhor presidente, bom dia, senhoras e senhores. O auto de infração, a acusação fiscal, se refere a deixar de escriturar no livro próprio, registro de entrada, o documento fiscal relativo à operação, prestação, também não lançada na contabilidade do infrator. Conforme o relato da infração, o contribuinte deixou de informar na escrita fiscal digital notas fiscais de entrada referente aos exercícios de 2014 e 2015. Na informação complementar, a fiscalização informa que essas informações foram obtidas por meio de cruzamento de informações. O contribuinte foi intimado a verificar essa documentação, né, esse cruzamento de informações. Na defesa, o contribuinte ele faz algumas alegações aqui, que o julgamento, sim, a multa foi com base no 123.3G da 12.670. O julgamento, a impugnação, o contribuinte ele relê toda a matéria, né, na qual ele é acusado, ou seja, dos fatos, ele tem menção da acusação de que ele é imputada, mas ele alega aqui falta de clareza no auto de infração, prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ele alega também aqui matéria relacionada à gratuidade do processo administrativo, ele refuta a questão da taxa que é cobrada, ele alega que não deveria ser feito nenhum pagamento de taxa. No direito, ele também alega a ilegalidade do procedimento administrativo do lançamento, dizendo que o lançamento tributário é procedimento administrativo de acertamento da relação jurídica obrigacional, da qual resulta o crédito tributário, que tem que ser líquido e certo por definição. Ele fala da natureza ex lege da obrigação tributária, portanto, ele alega aqui também que foi violado o princípio da legalidade. E, por fim, ele também alega que, no seu pedido, né, ele requer que todas essas alegações que ele fez sejam levadas em consideração, a fim de que o auto de infração seja julgado improcedente. Alternativamente, né, ele requer a redução da multa nos moldes do parágrafo único do artigo 126. O processo segue para julgamento e a julgadora singular ela diz o seguinte: transcorrido o prazo legal, o contribuinte manifesta fazendo menção aos seguintes pontos: falta de clareza do auto de infração, prejuízo ao princípio do contraditório da ampla defesa, gratuidade do processo administrativo, ilegalidade do processo administrativo de lançamento, da natureza ex lege da obrigação tributária, do princípio da legalidade. Em síntese, é o relatório. Na fundamentação, ela diz o seguinte: ao recepcionarmos a peça defensória, afastamos as nulidades arguídas pela parte, uma vez que, após análises processuais, observamos que o presente processo atende todos os requisitos de legitimidade, não prosperando as nulidades manifestadas diante dos procedimentos e provas processuais acostadas. Vencidas as preliminares suscitadas pelo contribuinte, passamos a enfrentar o mérito da questão. E aí ela desenvolve o mérito da questão e entende que o auto de infração deve ser julgado procedente, cabendo a aplicação da multa prevista no inciso 123.3G. Eu fiz a leitura porque o contribuinte, no seu recurso, ele alega logo de início aqui que suas questões não foram tratadas adequadamente pela julgadora singular. Ele diz o seguinte: e resignada, a recorrente vem apresentar recurso ordinário por não se conformar
com decisão exarada em primeira instância administrativa, que não deixou de enfrentar, aqui no caso deve ser, deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos na defesa, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A decisão se limitou a invocar a questão apresentada pelo auditor fiscal, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, e nem mesmo apreciou matéria de ordem constante no Código de Defesa do Contribuinte do Estado do Ceará. No mérito, então, ele repisa todas as questões que foram colocadas na instância singular, né? A questão da ilegalidade, da ausência de requisitos fundamentais no auto de infração, cerceamento do seu direito de defesa, e aí, novamente, ele requer, né, a gratuidade do processo administrativo, e no mérito ele repisa o seu pedido ele diz assim, o procedimento administrativo há de estar vinculado sempre ao princípio da legalidade, tá? E aqui ele novamente reforça a questão da ausência do princípio da legalidade. Nos seus pedidos, eu estou indo aqui para o pedido dele, pronto. Posto isso, requer-se digna em julgar improcedente os termos do auto de infração em comento para desobrigar o contribuinte da injusta atribuição tributária diante da nulidade apontada. Se assim não se entender, diante das decisões do CONAT, que acatam a redução da multa para o patamar de 1% e considera a multa arbitrária com caráter confiscatório. E aí requer, né, no caso, o provimento parcial para que seja determinado o redimensionamento da multa para 1% nos termos do parágrafo único do artigo 126. O parecerista, ele resolve acatar as questões do levantamento feito, né, dos argumentos suscitados pela defesa constante na peça impugnatória, e entende que realmente as questões relacionadas à nulidade do auto de infração por falta de clareza e precisão dos fundamentos da acusação fiscal, nulidade por cessamento do direito de defesa e contraditório da recorrente por não estar esclarecida na autuação a existência de diferenças detectadas pelo agente autuante, impossibilitou a confirmação da materialidade da acusação, aduz ilegalidade na cobrança de taxa para que o contribuinte possa exercer a sua defesa no PAT e, ao final, pede o reenquadramento da penalidade da multa de 1%. E ele entende que, em relação às nulidades, a julgadora fundamentou sua decisão da seguinte forma, aquela forma que eu li, certo? Que ele entendeu que foi de uma maneira genérica. Por conta disso, ele entende que a matéria deve voltar para o julgamento singular para apreciação das matérias que foram alegadas pelo recorrente. Em síntese, é isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica. Então, na forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da Procuradoria-Geral do Estado. Bem, senhor presidente, bom dia a todos. A acusação, senhores, no auto de infração, após esse relato claro e preciso, eu não teria nenhuma dúvida em sugerir o julgamento, porque vejam, senhores, o julgamento da matéria de mérito, inclusive. De que é que trata o auto de infração? O auto de infração trata. O contribuinte deixou de informar na escrituração fiscal digital as notas fiscais de entrada nos exercícios 2014 e 2015. Essa é a acusação fiscal. O julgador singular, ao proceder à análise do auto de infração, ele, de forma bem resumida, apontou as nulidades suscitadas pelo recorrente e concluiu dessa forma, dizendo, deixa eu só me localizar aqui, senhor. E concluiu dizendo que, ao recepcionarmos a peça defensória, afastamos as nulidades arguidas pela parte, uma vez que, após análises processuais, observamos que o presente processo atém todos os requisitos de legitimidade, não prosperando as nulidades manifestadas
diante dos procedimentos e provas processuais acostadas. Esse foi o fundamento do julgador singular para afastar as nulidades. Evidentemente, e isso está claro, quando nós vamos para as nulidades que foram suscitadas pelo recorrente, quais foram as nulidades? Vou ler para os senhores rapidamente. Nulidade da auto-infração por falta de clareza e precisão. Ora, em relação a isso, está muito claro. O agente fiscal juntou as notas fiscais, indicou as notas fiscais que não foram escrituradas. Ilegalidade na cobrança da taxa. Isso é uma questão acessória em relação à acusação principal. A taxa deverá ser discutida ou poderia ser discutida em outro processo, não no âmbito desse processo. A taxa deve ser com ação específica, que não é objeto do auto de infração. É uma questão à parte, é uma questão que não pode, entendo eu, que não pode nem ser apreciada no âmbito do CONAT, pelo menos no âmbito do julgamento de um processo de lançamento de crédito tributário. Ela poderá ser apreciada, eventualmente, se for lavrado auto de infração relativa à falta de cobrança da taxa, mas isso não acontecerá. Isso não acontece pelo procedimento de cobrança da taxa, pela forma como ela é realizada. Então, no que se refere à taxa, não há o que se discutir, o local, o objeto desse julgamento é absolutamente inadequado para a discussão da taxa, se ela é constitucional, se ela é legal ou não. Então, por essa razão, a Procuradoria nem vai tecer maiores considerações a respeito da questão suscitada. E aí ele pede o reenquadramento da penalidade para a multa de 1%, prevista no artigo 126. Essas são as nulidades, em síntese, suscitadas pelo recorrente. Em relação a essa nulidade, ou a nulidade não, essa adequação da multa para 1% do artigo 126, aí já é uma contradição em relação à acusação. A acusação é falta de escrituração. Para aplicar a multa de 1%, as notas fiscais têm que estar escrituradas. Se não estão, não há que aplicar. Quando as operações e prestações estiverem regularmente escrituradas, aplicar-se-á a multa de 1%. Estando sujeita ainda ao regime de substituição tributária, ou desde que o imposto tenha sido pago na sua totalidade. Então, a premissa básica para a aplicação do reenquadramento não pode ser, não é atendida, não pode ser feita. E aí vamos para uma questão que me parece que é relevante para os senhores discutir, que é sobre a maturidade da causa. Me parece que todos os elementos estão aí presentes e retornar o processo para julgamento, para um novo julgamento, para que sejam apreciadas aquelas nulidades que eu acabei de suscitar, são nulidades que efetivamente não interferem ou não vão interferir no processo, porque elas não se aplicam. Está claro. Ele diz, olha, não houve legítima defesa, mas como? Porque a acusação é falta de escrituração. Está aqui as notas fiscais que não foram escrituradas. Então, diante dos argumentos suscitados pelo recorrente, me parece que a causa estaria madura para julgamento. E o retorno para que fosse proferido o novo julgamento em primeira instância talvez não fosse interessante. Poderíamos dar aqui cumprimento ao CPC, estando a causa devidamente madura, e desde, evidentemente, que não haja ofensa ao direito do contribuinte, me parece que poderia ser, em razão da eficiência do julgamento, do prazo e tal, nós poderíamos, ou essa Câmara poderia efetuar o julgamento do processo. E o julgamento seria, evidentemente, reconheço mais uma vez que sou perdedor nesse caso, que a falta de escrituração iria para aquela sanção limitada a 1.000 FICE por período. Então, gostaria de escutar os colegas a respeito disso, quanto a se a causa não estaria madura para seu julgamento e as nulidades suscitadas, como são, me parece que impertinentes, se poderia, então, proferir logo o julgamento.
É essa colocação inicial, senhor presidente, que a Procuradoria faz. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Doutor Felipe Amaral com a palavra. O microfone está desativado, doutor Felipe. Perdão, senhor presidente, colegas conselheiros, outro procurador do Estado. Primeiramente, atentando também a essa questão processual citada por uma parte, e, de fato, que a gente verifica na fundamentação de 2 parágrafos, e o tamanho da fundamentação não é pertinente, mas até entendo que se enquadraria o procurador, o parecer, né, da assessoria tributária, ele enquadrou, fez um paralelo com o Código de Processo Civil, né, o artigo 489 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente, e no caso ele colocou o enquadramento no 489, parágrafo 1º, inciso 4, né, que fala que é considerada não fundamentada a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo capazes de, em tese, confirmar a conclusão adotada pelo julgador. Acho até que, nesse caso, por outro motivo, por outra tipificação, se enquadraria até melhor o inciso inciso 3, que coloca que a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. O que a gente vê, e essa a insurgência do recorrente, é que se pegar esse trecho da fundamentação em que ele evita as preliminares e colocar em qualquer outro auto de infração, ele seguiria, né? Porque, genericamente, ele fala que estão presentes os requisitos, que é claro o suficiente, sem descrever onde está a clareza, onde está os detalhes da infração que fizeram surgir a insurgência do recorrente. Aí temos que primeiro analisar, a decisão foi adequada? Devemos aplicar com esse rigor ao processo administrativo que o CPC coloca para a sentença, nesse caso, dessa mera descrição de que está presente os requisitos é suficiente a resposta ao contribuinte? Se não for, teremos que declarar nulo, porque aí, já ultrapassando, quanto à apreciação se a causa é ou não madura, entendo que só poderíamos adentrar em reconhecendo a nulidade, né? Só poderíamos superá-la se fosse para julgar em favor do contribuinte, né? É o que também dispõe o 488 do Código de Processo Civil, e tem, eu não recordo de cabeça também na nossa legislação interna, que diz assim: sempre que possível, o juiz resolverá o mérito, desde que possível, o juiz resolverá o mérito, sempre que a decisão for favorável à parte que aproveitaria eventual pronunciamento, né? Então, se o afastamento da nulidade vier a repercutir no julgamento de mérito contrário ao contribuinte, entendo que aí não poderíamos adentrar nessa questão, desde, claro, que reconhecemos que a decisão ela padece dessa nulidade. Então, essas são observações, porque realmente a decisão é bem genérica, né? Se colocar em qualquer outra infração, ela se encaixaria. Então, acho que não satisfaria por esse fundamento, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Mais algum conselheiro inscrito? O doutor PR fez assim, era aqui para nossa... Era um pedido, não? Doutor William Falcão com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quando eu analisei, eu também tenho um processo hoje, nessa mesma situação, né? Todos da mesma empresa, Aldesar, Implementos Rodoviários, todos com a assessoria pelo retorno à primeira instância, sobre o fundamento que os argumentos do contribuinte não foram apreciados, né? Foi de uma forma genérica. Quando chegar no meu vai ter mais erros. Aqui, senhor presidente, a preocupação, se você analisar o processo, realmente essas nulidades suscitadas aqui na segunda instância, eu não vejo que tem sentido as nulidades que ele pediu. Agora, o que é que se espera? No mínimo, eu não estou criticando, não estou fazendo nenhuma crítica ao conteúdo do julgamento, a forma que a julgadora se manifestou, se escreveu, não é isso?
Eu estou dizendo assim, quando o contribuinte entra com a defesa, às vezes você vê, pede umas 1000 defesas, né? Na defesa umas 1000 nulidades, coisas que não tem nada a ver, mas algumas eu entendo que merecem a resposta concreta àquilo que foi pedido. E aí foi de uma forma assim muito genérica, como o parecerista usou, muito genérica. Inclusive deixou eu sei que não é o caso, que o se manifestou, do pagamento da taxa, mas quantas defesas que eles pedem isso, a gente vê o julgador dizer, ó, quanto à defesa, existe uma lei, aí cita a lei, que eu não estou lembrado agora da lei, o CONAT, né, que eles trazem que na 15.614 o processo administrativo é gratuito. Mas tem a lei, né, tem uma instrução normativa, como é que deve ser pago aquela taxa, o julgador responde isso. Aqui não, foi só 2 parágrafos, né, e dizendo que, na hipótese dos atos, você vai a perfeita descrição do tipo de infração. Tudo bem, aí está correto. Ao recepcionar a peça defensória, afastamos as nulidades havidas pela parte, uma vez que, após a análise processual, o presente processo atende todos os requisitos de legitimidade, não prosperando a nulidade. Esses 2 parágrafos afastou a nulidade e deixou à margem aqueles itens. Assim, eu sou meio cri-cri de ver, assim, dentro do possível, responder. Tem algumas coisas que, de uma forma geral, se dá a resposta de uma forma geral. O que é que eu estou preocupado? É na qualidade, assim, da resposta que nós temos que dar para o contribuinte. Eu estou mais preocupado com isso. Vejo também uma falha, mas aí sempre, muitas vezes a gente vê essa falha, o processo foi julgado procedente, foi confirmada a auto-infração, está aqui na auto-infração procedente, defesa tempestiva. Mas lá no final houve um equívoco, dizendo que estava julgando o auto parcial procedente. Lá no finalzinho está aqui, ó. Julgando parcial procedente o feito fiscal, aplicando a mesma penalidade 3G. Um equívoco, né, também. Eu acho que, se nós formos corrigir, tudo bem, a gente pode corrigir, mas a gente abre um precedente grande de todos os autos que venham sem apreciação de nulidade, nós vamos apreciar a nulidade sem corrigir. É só assim que eu vejo, mas quando eu analisei o meu, desse jeito, né, só antecipando o meu, senhor, eu acho que está de uma forma genérica, tá, mas disse que estava afastando a nulidade. Mas o que eu senti foi isso, ficou uma coisa, dizer assim, tudo simplória. A defesa do contribuinte não foi vamos dizer assim, levada em consideração, mesmo que ele tenha dito absurdo, né? Mas já havia até julgador, né, dizendo que a defesa do contribuinte é estapafúrdia, não sei o quê, né? Vocês já viram também, né? Eu não concordo, assim, eu acho que tinha que dar um mínimo assim, de resposta de algum item, mas não teve resposta alguma. Não sei se é porque eu não sou tão objetivo, né? Eu tento, tudo que ele disser, falar alguma coisa, aí eu estranho. Agora, assim, eu concordo com o que o Matheus está dizendo. Lá na frente, nós veremos outros casos piores, né? Que a acusação é de uma coisa e foi julgado por outra. A gente vai ver lá na frente. Mas, nesse caso, aqui que eu vi foi só procedente da emenda e parcial procedente. Isso acontece. Mas, no meu entender, eu acho que a questão até de mostrar apreço pela defesa e dar a resposta, né? Não estou dizendo que se a resposta estava, vamos dizer assim, bem dada, né? Bem fundamentada ou não, não é isso. Mas teria que ter dito, ó, eu vi isso aqui, mas eu entendo que não é isso. Mas passar assim em Alpes, passar batido, eu acho que não mostra mostra assim, uma certa desapreço, no meu entender, mas nós decidiremos em conjunto sobre isso. Doutor Pierre, agora quer participar da sessão? Com a sua manifestação. Doutor Pierre, com a palavra. Bom dia a todos. Como o doutor William falou, o que me preocupa realmente é o precedente, né? Nós não podemos aqui, no caso, abrir esse precedente, no meu entendimento,
porque há um claro prejuízo à defesa do contribuinte esse nosso comportamento. Feito o julgamento de primeira instância, fundamentando porque as nulidades não são favoráveis ao contribuinte, não existe a nulidade, o contribuinte tem seu recurso a oportunidade de contradizer esse entendimento. O julgador de primeira instância chega e diz, olha, não é nulo porque, vamos supor, a autoridade autuante possuía ordem legítima, um caso, né? Aí, porque a pessoa estava de férias, mas voltou, qualquer coisa assim, o contribuinte tem condições de, embora não seja esse o caso aqui, mas eu estou dizendo um tipo de nulidade, né? Ele tem condições de contradizer. Como essas aqui, nós não podemos partir do pressuposto e aplicar a teoria do fato de que essas nulidades já vão ser afastadas no nosso julgamento, né? E se por acaso nós afastarmos a arguição de nulidade, o contribuinte não vai ter outra oportunidade aqui de contradizer nossas informações, né? O recurso especial, o recurso extraordinário vai ser sobre fato, sim sobre direito em si. Então, eu acho que ao contribuinte há um claro cerceamento na defesa dele quando não é apreciado corretamente no primeiro grau e ele não tem condições de desenvolver argumentos sobre essa decisão, né? No caso aqui, ele teve que simplesmente repetir o mesmo que já tinha dito na defesa. Ele poderia, se fosse o caso, né, apresentado argumento pelo primeiro grau, ele ampliar a sua linha de defesa. Eu acho, assim, sem levar em conta o tipo de nulidade e tal, esse é um precedente que não deve ser aberto, né? Nós teremos casos em que nós vamos mandar voltar e outros não. Eu acho isso um pouco perigoso. Então, eu entendo na linha do Dr. Felipe e do Dr. William, assim, que há um prejuízo para o contribuinte e, em razão disso, até por razões didáticas, né, deve voltar a haver o retorno para a primeira instância. Esse é o meu entendimento, senhor. Obrigado, doutor Pierre. Mais algum conselheiro quer participar dos debates? Esclarecimento. Doutora Mônica. Bom, senhor presidente, assim, eu ouvi atentamente aí aos colegas, mas eu discordo na fala de que não foi de jeito nenhum tocado no assunto. Foi, né? Ela realmente, a julgadora singular, ela não esmiuçou, não teceu, não se aprofundou nas questões. Mas a gente aqui não pode dizer que o que não foi, a questão não foi abordada. As nulidades, ela fala das nulidades, só que ela não aprofunda, mas ela fala das nulidades, né? Então, assim, eu entendo que essa questão, ela não se aprofunda o fato de não se aprofundar não quer dizer que ela não tenha falado. No livre convencimento dela, ela entendeu que essas questões foram abordadas, certo? Foram faladas. Inclusive, tem até uma parte aqui que ela fala o seguinte, acho que eu já tinha lido, né, na questão, só procurar aqui a parte em que ela fala. Com relação àquela, só me lembrei agora, né, que realmente o que o Dr. William falou, ela diz assim, diante do exposto, resta a configuração da materialidade do ilícito tributário, devendo sujeitar-se à penalidade incerta no 123.3G, julgando parcial procedente, aí coloca o crédito tributário e a multa, repete o valor da multa. E ela coloca assim, decide-se ante o exposto pela procedência do auto de infração, nos termos aqui expostos. Então, realmente foi só uma questão de equívoco que ela em seguida, né, ela tratou de corrigir na própria folha, né? Acho que realmente aqui foi só uma questão de um mero equívoco, né? Mas a própria decisão mesmo, onde ela se fundamenta na decisão, ela fala pela procedência do auto de infração. E logo aqui, que é justamente o que é aqui onde a gente está decidindo aqui, né? Ela reproduz, né, a manifestação do contribuinte, onde ela entende que seriam as nulidades arguídas, falta de clareza do auto de infração, prejuízo ao princípio contraditório da ampla defesa, da gratuidade do processo administrativo, artigo 42, parágrafo 1º da Lei 15,
e do inciso 17, artigo 4, da ilegalidade do procedimento administrativo de lançamento, natureza ex lege. Então, assim, ela elenca todas essas nulidades, certo? E fala que observa-se com nitidez e perfeita descrição o tipo de infração, e ela recepciona a peça defensória, afastando as nulidades arguidas pela parte, uma vez que, após a análise processual, observou que o presente processo atende os requisitos de legitimidade, não prosperando as nulidades manifestadas. Então, assim, eu entendo que a gente não pode dizer aqui que ela não atacou, não falou sobre as questões suscitadas pelo contribuinte. Tá? Ela, concordo que ela não aprofundou, mas que ela falou. Então, através do seu livre convencimento, ela deu o seu fundamento para afastamento da nulidade. Então, por conta disso, eu entendo que ela, sim, devidamente fundamentada, apesar de não aprofundada, mas atende, sim, no caso do artigo 91 da Lei 15.614 de 2014, razão pela qual eu entendo que isso deve ser afastado, essa questão da não observância, né, dos quesitos propostos. Senhores, mais algum conselheiro? Doutor Felipe, com a palavra. Senhor presidente, rapidamente, só para reiterar, estou sugerindo também, de fato, as preliminares foram apreciadas, embora da forma que foram. Por isso que eu estou sugerindo também, além do inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 89 do CPC, né, que foi sugerido pela Procuradoria, pela Assessoria Processual Tributária, o inciso 3, vou repetir, ele fala, como fundamento, como requisito de validade de, no caso, decisão judicial, né, mas se coloca, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, aí o inciso 3, e é aqui que eu acho que se aplica até de uma forma mais evidente ao caso, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Então, existe, além de enfrentamento da questão posta pelo caso pelo recorrente, que essa fundamentação seja adequada. Então, isso na fundamentação em si, não a ausência de apreciação propriamente dita. Então, só esse esclarecimento. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Matheus, quer ainda fazer alguma consideração? Não, senhor presidente, eu acho que o processo está pronto para ser julgado. Só um minuto, senhor presidente. O senhor Felipe, só puder repetir o que o senhor disse, não a ausência de apreciação. Como foi que o senhor falou? Não, na assessoria processual, no parecer da assessoria processual, ele faz uma referência ao CPC, né, que no Código de 2015, ele realmente esmiuça de uma forma mais detalhada os requisitos de uma decisão judicial, né? A inciso 4, que é o que foi descrito pela Procuradoria, que também é acarreta nulidade, ele diz o seguinte, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória ou sentença que, aí o inciso 4, que foi o que está no parecer, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E aí estou eu sugerindo, na verdade, até um enquadramento cumulado até com o inciso 3º, que fala também que padece de vício de fundamentação a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, ou seja, aquela decisão genérica que você coloca acolhendo ou desacolhendo os fundamentos sem esmiuçar os reais motivos. Essa é a observação. Esclarecido, doutora Mônica? Sim, obrigada. Bom, eu acredito que já bastante debatido o processo. Eu pergunto, então, à conselheira relatora, essa decisão, essa sugestão do parecer, né, no sentido de retornar o processo à primeira instância, com fundamento no artigo 489, parágrafo 1, de retorno à primeira instância por não ter apreciado todos os quesitos, né, todas as nulidades suscitadas, e sim uma decisão genérica, como entende, né, o consultor. Com a palavra, a doutora Mônica. Senhor presidente, assim, eu estou numa situação assim, eu acho que foi abordada a situação, a questão, realmente não foi aprofundada, tá? Mas eu estou entendendo aqui que
não foi suficiente, tá certo? Então, eu vou rever meu posicionamento e considerar que realmente a julgadora singular poderia ou deveria ter se aprofundado mais nas questões. E eu sugiro aqui também, o meu voto seria pelo retorno para um julgamento mais aprofundado das questões aduzidas pela parte. Obrigado, doutora Mônica. A sequência aqui. Doutor Pedro, como vota? Presidente, eu aplaudo aqui a decisão da doutora Mônica, né? E, evidentemente, vou votar com ela, votando aqui com a relatora, para retornar o processo à primeira instância de acordo com a assessoria processual tributária. O Felipe. Presidente, da mesma forma, eu voto com a relatora. Doutor Pierre. Com a relatora, presidente. Doutor William Falcão. Acompanho a relatora, senhor presidente. E a doutora Helena. Com a relatora. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso ordinário, né? Dar provimento no sentido de acatar o pedido, né, da parte de que não foi apreciado na sua totalidade, ou detalhadamente, né, como nas discussões, e decide retornar o processo em pauta para novo julgamento, retornar a primeira instância para novo julgamento. Esta é a decisão para o processo, primeiro processo da pauta, o processo de número 1974/2018, e vamos dar sequência, que é a nossa sessão, com o processo também da empresa Baldessar Implementos Rodoviários, processo de número 1976/2018. Desculpa. Auto de infração 2018-03458, em que é recorrente a empresa Baldessar, recorrido, sai do julgamento de primeira instância, doutor William Falcão de Souza, é o conselheiro relator, que já passo a palavra, que tem a indicação de procedência em primeira instância, e a assessoria processual tributária sugere o retorno do processo à primeira instância para o novo julgamento. Com a palavra, o doutor William Falcão. Vamos lá, senhor presidente. O auto de infração anunciado usa o contribuinte deixar de informar na FD notas fiscais emitidas, notas fiscais de saída. São 3 notas fiscais, senhor presidente. 3 notas fiscais que não escriturou na FD, nas fiscais de saída. O valor total dessas notas é 268.126,54. Sugere a aplicação do artigo 126 da Lei 12.670/96, da ação de obstrução tributária, né? Contemplado com não incidência ou contemplado com isenção incondicionada, e a multa de R$ 26.812,65. Os dispositivos infringidos, sugeridos na autorização, é o 4º, 5º e 6º, decreto 24.569/97, né? Lá daquela submissão tributária, de isenção, essas coisas. Na informação complementar, essa questão preliminares é igual da conselheira Mônica já relatou. Diz que, após a análise dos registros declarados na escrituração fiscal digital pelo contribuinte, em confronto com os arquivos fornecidos pelo laboratório fiscal, tais como notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte fiscalizado, verificamos que ele deixou de escriturar notas fiscais por ele emitidas, identificadas através de registros fornecidos pelo laboratório fiscal, conforme relacionados em planilha anexa. Planilha anexa é que se encontra nos autos, na folha 10, são as 3 notas. Nota número 1, nota 229 e nota 236. Na defesa, o contribuinte apresenta os seguintes argumentos. Quais da acusação precedente? Falta de clareza da acusação, prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ele alega que a legislação não permite ao contribuinte se defender ou precisar exatamente a infração cometida, vedando o pleno exercício do seu direito do contraditório e a ampla defesa. Por que isso? Porque lá na legislação, os artigos infringidos é o 4º, 5º e 6º, né?
o artigo 4º, 5º e 6º realmente não trata da questão de deixar de escriturar a nota fiscal. É por aí. A ilegalidade do procedimento administrativo de lançamento. O documento foi conduzido sem observância ao formalismo jurídico, ferindo o princípio da legalidade, artigo 151 da Constituição, bem como os princípios do procedimento administrativo de lançamento, 142 e 144 CTN. Diz que não tem as provas, né? Tem as notas que foram produzidas, as cópias das notas, para colocar nos autos. Da natureza ex lege da obrigação tributária. Que ela não preenche os requisitos de admissibilidade. Daí eu não entendi por que não preenche. Do princípio da legalidade. A infração trouxe em seu bojo a definição de base de cálculo fato do gerador de CMS de situações que não estão previstas na Lei Complementar 87/96 e nem mesmo no Regulamento do CMS do Estado do Ceará. Aí ele apresenta as resoluções do CONAT como paradigma de decisão de procedência e nulidade. As decisões, mas as decisões de nulidade e procedência é por falta de documento, é porque ele está aprovado. No final da peça inclinatória, ele requer ser aplicada a lei mais benéfica, no caso, o artigo 126, mais benéfica, no sentido de graduar a penalidade para prever no artigo 126 da Lei 12.670/96, pede o 126, mas eu estranhei isso aí, porque o 126 foi o que foi aplicado pelo julgador, pelo autuante. Acho que ele faltou colocar o parágrafo 1. Ele faz isso lá no recurso. Aí o julgamento singular decidiu pela procedência, afastou as nulidades. Aí, senhor presidente, eu tenho que chamar a atenção que, no caso, o julgamento singular foi pela procedência, afastou a nulidade da mesma forma da infração, naquele 2 parágrafos, dizendo que não há nulidades, né? Relacionou no relatório as nulidades. E na fundamentação diz que aquelas nulidades não existem nos autos. Mas não aprofundou, é isso. Mas houve um equívoco, assim, ou uma confusão. Porque nota fiscal de saída, né? Às vezes a nota fiscal não foi registrada na saída, e o autor faz uma acusação por deixar de escriturar a nota fiscal, é uma acusação, uma obrigação acessória, e também se aquela nota tiver imposto a recolher, ele faz outro auto de falta de recolhimento, porque ele não escriturou e não recolheu o imposto daquela nota. Houve aqui uma confusão, porque no julgamento singular, a julgadora tratou como se fosse uma omissão de receitas. Ela fala claramente, omissão de receitas. O senhor deve estar acompanhando, mas diz assim, omissão de ICMS, omissão de receitas, autuação procedente, amparo legal no artigo 4º e 5º do decreto 469, penalidade no artigo 126 da lei. Aí vem, a empresa não comprovou o lançamento após a análise do registro declarado na escrituração fiscal das notas fiscais descritas no relatório em anexo. Aí vem aqui na fundamentação, isso trata a auto-infração decorrente da omissão de receitas. Mas não é omissão de receitas. Aqui é falta de escrituração de 3 notas fiscais na FD e cobra-se apenas a multa. Até porque ele aplicou o artigo 126, né? Que a multa, ele não cobrou a multa. Trata, e sempre no auto-infração, trata sobre a omissão de receitas. Aí no recurso ordinário, contribuinte da nulidade, né, por não atender à Lei 15.614, requisito essencial do auto-infração, sob o fundamento que o auditor capitulou os artigos infringidos, aquilo que ele ensinou no 4º, 5º e 6º, mas não indicou os artigos infringidos, não indicou dentre os artigos infringidos quais os incisos e parágrafos, porque ele, na verdade, a sugestão dos artigos infringidos tem absolutamente nada assim ligado à falta de escrituração da FD, né, que é outro artigo. É por aí que ele está alegando. Que o julgador de primeira instância não se manifestou em seu julgamento sobre essa nulidade, deixando ausente a descrição do fato de forma clara e precisa, impossibilitando a defesa por parte da autuada, coisa que ele já tinha feito, né? Aí fala da gratuidade do processo administrativo, da ilegalidade do procedimento de lançamento, argui que o lançamento foi feito sem a observância do formalismo jurídico, já falei lá mesmo argumento da defesa,
da natureza ex lege da obrigação tributária. Ao final, ele requer que seja aplicada a sanção prevista no parágrafo único. Para a defesa, ele já pedia para aplicar o 126. Aqui não, ele emendou. Parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670/96, com a alteração dada pela Lei 16.258/2017. O parecer da assessoria processual tributária, né, ele vai claramente e responde assim, eu vou ler só o parágrafo. Analisando detidamente o julgamento singular, que publicou pela procedência da administração interna, verifico que a nobre julgadora não apreciou todos os argumentos citados pela defesa na peça impugnatória e tratou a acusação fiscal como uma omissão de receita de mercadorias isentas e não tributadas, com fundamento no artigo 827, parágrafo 8º, 4 do Decreto 24.569/97. Na verdade, a administração acusa o contribuinte de fato de situação da FD de mercadorias amparada por não incidência ou contemplada com intenção incondicionada, onde o contribuinte deu saída sem escriturar na FD de decisão publicatória. Os artigos que tratam da situação fiscal FD, descritos no regulamento semestre, é o 276A e o 276L. Né? Desde a administração artigo infringido, era o 4º, 5º e 6º, e a julgadora foi por 827. Ele está vendo quais são os dispositivos. Aí vem dizendo, isso nos leva ao entendimento quanto à nulidade da decisão por instância pelo fato do jogador invocar motivos que não se prestam para justificar sua decisão e por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo pela defesa, ou seja, teve um plus nesse processo, né? Não foi só porque deixou de analisar a defesa, é porque analisou a acusação como se fosse de omissão de receitas, né? Inclusive fundamental como omissão de receitas, quando na verdade é deixar uma aplicação acessória de deixar de escriturar as 3 notas fiscais na FD. Em síntese, senhor presidente, este é o relatório. Obrigado, doutor William Falcão. E aqui eu queria pedir perdão que eu na sequência da pauta, seria a doutora Helena, né? Mas como era uma matéria, obrigação acessória, acabei indicando aqui logo o processo do doutor William, mas não há nenhum prejuízo, porque logo em seguida faremos, né, o julgamento do processo da doutora Helena, que trata de falta de recolhimento do ICMS. Então, só essa observação que pulei, né, saltei o processo que seria da doutora Helena pela ordem da pauta. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana com a palavra, por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, o conselheiro relator trouxe um elemento ainda mais relevante para a declaração de nulidade do julgamento. O julgamento da forma que se encontra caberia, se nós estivéssemos no procedimento, seria cabível ainda, já por ocasião do julgamento, logo após o julgamento singular, os embargos de declaração, porque aí nós temos uma omissão, de certo modo uma contradição também, ou mesmo até obscuridade no julgamento, porque ele chega, às vezes, o julgador ele chega a misturar 2 fatos, né, no seu julgamento. A falta de escrituração e depois, como bem relatado pelo doutor William, acusa o contribuinte, faz considerações a respeito de omissão de venda de mercadoria, omissão de receita. Aí realmente se não uma contradição, uma obscuridade. Não se há uma conclusão, não se chega a uma conclusão efetiva, né? No mínimo aí uma omissão está caracterizada. E essa omissão implicaria sim nos embargos de declaração se nós tivéssemos. Mas como não é possível no nosso regramento, não há previsão dos embargos de declaração, o caso, sim, nessa situação específica, aí não há que ter dúvida. O caso é de nulidade do julgamento para que seja proferido um novo julgamento, em razão da falta de análise, ou de análise até do que não tinha no processo. É dessa forma que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente, pelo retorno do processo para que seja proferido um novo julgamento. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão.
Entendo que não há muito interesse em discutir o processo. Passo a palavra, então, ao doutor William Falcão para o seu voto. Ok, senhor presidente. Conheço do recurso ordinário, dar-lhe provimento para anular o julgamento de primeira instância e, consequentemente, retornar para novo julgamento, no sentido de fazer a análise melhor das nulidades e fazer as correções quanto à infração propriamente dita que foi lançada no auto de infração. É isso. Obrigado, doutor William. Considerando que a matéria é semelhante ao processo anterior, eu indago se algum conselheiro vota em sentido contrário. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, dá provimento para acatar a sugestão e também a manifestação oral do procurador no sentido de retorno do processo à instância singular para a realização de novo julgamento, considerando que as matérias ou os pontos trazidos aqui pela parte não foram apreciados em sua totalidade. Senhores, são 9 horas e 46 minutos. Eu sugiro um pequeno intervalo. Nós temos um probleminha técnico. Doutor Pierre, vamos solucionar. Doutor Pierre já tinha pedido aqui, mas queriam. É uma questão apenas processual, apenas um elemento adicional que ser acrescentado, uma informação do doutor Pierre no relato do processo dele. Então, 15 minutos de intervalo e retornaremos para os 2 últimos processos da pauta, que é do mesmo contribuinte e a matéria, pelo menos de um deles, é semelhante. Então, senhores, retomando aqui a nossa sessão, vamos dar prosseguimento com o processo de recurso 1975/2018, auto de infração 2018-03462, em que é recorrente Baldersar Implementos Rodoviários, recorrido Célio Julgamento de Instância, conselheira relatora doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. A indicação de procedência do feito em primeira instância e a assessoria processual tributária sugere o retorno do processo à primeira instância para um novo julgamento. Passo a palavra à doutora Helena para o relato do processo anunciado. Bom dia a todos. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, esse processo ele é muito parecido com o processo, os 2 processos que foram relatados agora há pouco, a exceção da infração, foi uma auditoria fiscal plena, onde ficou constatado que o contribuinte deixou de recolher e deixou de informar na escrita fiscal digital e, consequentemente, de recolher o ICMS destacado na nota fiscal de número 421, de 30/9/2015. Foi feito um levantamento com base nas informações provenientes dos sistemas corporativos e nos registros declarados no SPED do contribuinte. Constatada a infração pela fiscalização ao artigo 73, aos artigos 73 e 74 do Decreto 24569/97, com a sugestão da aplicação da penalidade pelo fiscal atuante do artigo 123(1)C da Lei 2.670, alterada pela 13.418. O contribuinte irresignado com a autuação, ele entra com uma impugnação onde ele alega as mesmas nulidades já mencionadas aqui. Vou pedir vênia para fazer um relato sucinto aqui: falta de clareza do auto de infração, cerceamento aos direitos de defesa, porque, segundo ele, o artigo 74 possui vários incisos e a fiscalização só fez menção ao caput. A parte não tem como precisar exatamente qual foi realmente a infração cometida. O fato descrito é omisso pela descrição da infração, os documentos juntados ao auto de infração são insuficientes para estabelecer ao certo se o fiscal constatou a venda da mercadoria sem a nota fiscal ou se apenas em razão da não escrituração das notas fiscais de entrada. A cobrança alega também a indevida cobrança da taxa para apresentação da impugnação, ressaltando que o processo administrativo é isento da cobrança da taxa, na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei 15.614,
e do inciso 12 do artigo 4º do Código de Defesa do Contribuinte. Também defende aqui uma afronta ao princípio da legalidade, sob o fundamento de que o auto de infração trouxe em seu bojo a definição da base de cálculo e fato gerador do ICMS, que não estão previstos na Lei Complementar 87/96 e nem mesmo no regulamento do ICMS. Requer aqui que a penalidade seja aplicada a prevista no artigo 126, reduzida para a previsão constante no artigo 126, e que a autuação não reúne provas suficientes à caracterização do ato administrativo do lançamento, infringindo assim o artigo 32 da Lei 2.670/96. O processo segue para julgamento singular, onde a julgadora singular afasta as nulidades suscitadas, e aqui eu vou repetir rapidamente mesmo aqui o fundamento da decisão da julgadora singular, porque nós teremos a mesma discussão que tivemos nos outros processos com relação à ausência de apreciação dos argumentos, né, quando do recurso do contribuinte. A julgadora de singular diz que ao recepcionarmos a peça defensória, afastamos as nulidades arguídas pela parte, uma vez que após análise processual, observamos que o presente processo atende todos os requisitos de legitimidade, não prosperando as nulidades manifestadas diante dos procedimentos e provas processuais. Vencidas as preliminares, a julgadora singular constata, mediante as provas, que a infração à legislação está bem caracterizada, não havendo contraprovas apresentadas pela impugnante que negasse a acusação. Com efeito, restou violado o disposto no artigo 75 caput da Lei 2.670, que diz que as pessoas definidas nesta lei como contribuintes, quando da realização de operações relativas à circulação de mercadorias ou prestação de serviço, estão obrigadas à emissão de documentos fiscais próprios, bem como ao cumprimento das demais obrigações acessórias. Observa-se que o resultado da autuação foi fruto de auditoria fiscal, na qual foram analisados todos os documentos fiscais e respectivas notas fiscais de aquisição do exercício fiscalizado. Concluímos o reexame e vê-se que o procedimento do qual resulta o auto de infração não padece de qualquer vício que possa invalidá-lo, restando a infração à legislação tributária do ICMS perfeitamente caracterizada, em que se aplica ao autuado a penalidade prevista no artigo 123.1c. Aqui eu quero só aproveitar para já chamar a atenção aos senhores com relação a essa fundamentação do julgamento singular, que, na verdade, a infração é de falta de recolhimento. O contribuinte deixou de escriturar e, consequentemente, de recolher o ICMS referente à aquisição daquela nota fiscal, que era da aquisição da mercadoria, que era uma retroescavadeira. Né? Mas aí a julgadora singular, ela que fez essa fundamentação no artigo 175, ou no artigo 75 da Lei 2.670, quando da fundamentação da decisão dela. O contribuinte entra com um recurso, onde ela alega que exatamente os mesmos argumentos dos processos anteriores, de que o julgamento singular deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos pela defesa, que a decisão não identificou os seus fundamentos, nem apreciou matéria de ordem constante do Código de Defesa do contribuinte. Alega cerceamento de direito de defesa, que o auditor, aqui ela repete um pouco os mesmos argumentos da impugnação, que o auditor citou o artigo 74 do regulamento do ICMS, sem identificar qual dos diversos incisos o contribuinte infringiu, não permitindo a parte se definir exatamente acerca da infração cometida. Ausência de descrição do fato de forma clara e precisa. Fato descrito no auto de infração confunde falta de registro de nota fiscal e venda de mercadorias. Aqui repete o argumento do não pagamento da taxa, afronta ao princípio da legalidade, defendendo que a situação material descrita pelo fiscal não guarda correlação lógica com as situações descritas na lei. Alega também que a autuação não reúne provas suficientes à caracterização do ato administrativo do lançamento, infringindo o artigo 32 da Lei 2.662. Alega também o caráter confiscatório da multa e requer que seja dado provimento ao recurso parcialmente para determinar o redimensionamento da multa para o artigo 126, parágrafo 1 da Lei 2.670. O processo segue para a análise da assessoria processual tributária, onde o parecerista ressalta que
fórum mérito, as nulidades e demais tópicos suscitados pela recorrente não foram analisadas de forma escorreita, precisa e fundamentada. O que se constata é que a prestação jurisdicional apresentava-se incompleta, sem um aprofundamento nas questões levantadas pela defesa, o que reputo como prejudicial à recorrente. Então, decide pela nulidade da decisão e o consequente retorno do processo à cela de julgamento de primeira instância para novo julgamento. É o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena. Da forma regimental, eu passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira relatora, Evaneide, nossa secretária. Bem, o processo não tem maiores dificuldades, esse lançamento. O agente fiscal identificou que uma nota fiscal que não havia sido escriturada com o débito do imposto, e por não escriturar, evidentemente, acabou acarretando a falta de recolhimento do imposto. Esse foi um raciocínio desenvolvido correto pelo agente fiscal, e que disse, falta de recolhimento do imposto. Aí ele poderia ter autuado o contribuinte também por falta de escrituração. Aliás, para a nota fiscal de saída, nós não temos a hipótese expressa de falta de escrituração. Daí teríamos que aplicar o 8L, documento fiscal que não foi escriturado na saída, seria aplicado 8L juntamente com a falta de recolhimento. Aí teríamos aquele caso aí do doutor Pierre, né? Doutor Pierre, concussão. Mas não é o caso. O contribuinte, nesse caso, nessa nota fiscal, não foi autuado por falta de escrituração, ele foi autuado por falta de recolhimento do imposto. A julgadora singular, ela também se contradiz em algum momento, quando ela chega até a dizer que foi feita a apuração com as notas fiscais de entrada. A nota fiscal de entrada, o contribuinte foi autuado, e o agente fiscal teria feito, então, esse cotejo entre nota fiscal de entrada, saída, teria apurado o imposto. Na verdade, a autuação é simples. Não escriturou e não recolheu ICMS destacado no documento fiscal. Mas o fato é que, utilizando-se do mesmo procedimento anterior, a julgadora singular foi muito restrita na sua fundamentação quanto à apreciação do processo. Diz que as nulidades teriam sido afastadas, utiliza a expressão, se repete, quando ela diz até que a expressão que ela utiliza, ao recepcionarmos a peça defensora, afastamos as nulidades arguídas pela parte, uma vez que, após análise processal, observamos que o presente processo atende todos os requisitos. Quer dizer, ela acaba reproduzindo aquele mesmo erro que foi cometido nos processos anteriores. Ela se contradiz e com isso, acaba manifestando um julgamento sem fundamentação adequada. Essa é a razão, não é nem adequada, sem apreciar as questões suscitadas pela parte. Razão pela qual, senhor presidente, a Procuradoria, sem maiores delongas, carece de dar o mesmo tratamento que foi dado aos processos anteriores. Retorno ao novo julgamento singular, provimento de recurso para retorno, para que seja proferido um novo julgamento a respeito das questões suscitadas pela parte. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Alguma discussão, senhores? Então, como vota a conselheira relatora ou vai entrar na discussão, doutora? O seu som está desativado. Não, só para realmente aqui, antes de proferir o meu voto, ou já posso até concluir a minha observação e proferir o meu voto também, que, na verdade, além que eu tinha ressaltado quando do relato, além da ausência de... Que, na verdade, a doutora Mônica, ela
ela também está correta quando ela diz que não é que deixou de ser apreciado, né? Na verdade, as questões foram apreciadas, mas de uma forma bem genérica e sem fundamentação, apenas dizendo que afastando as nulidades. Então, é uma apreciação assim, sem uma fundamentação para os quesitos que foram formulados, que todos eles deveriam ter uma fundamentação diversa, a ausência do pagamento da taxa, a falta de clareza, né? Tivesse ou não o contribuinte razão, deveria ter sido realmente detalhadamente fundamentado. Então, nós temos aqui nesse auto de infração, né, nesse julgamento, além da obscuridade, a falta da ausência de fundamentação para a decisão do julgador singular, do afastamento das nulidades, nós também temos essa questão do equívoco na fundamentação quanto ao mérito, porque a autuação foi por falta de recolhimento do ICMS, inclusive encontra-se acostada aqui as folhas 11, a nota fiscal é uma nota fiscal de saída, é uma retroescavadeira. Na própria nota fiscal se encontra a base de cálculo do imposto e o valor do imposto destacado, que é o mesmo constante da autuação, aplicação da multa por falta de recolhimento. E quando dá fundamentação, equivocadamente, o julgador singular fundamenta no artigo 75 da 2.670, que trata da documentação e da escrita fiscal. Então, são elementos que realmente me levam a entender que esse julgamento singular, ele tem que realmente ser declarada a nulidade dele por conta de todas essas inconsistências apontadas aqui, detectadas aqui quando da análise do processo. Então, dessa forma, já proferindo o meu voto, se não tiver mais nenhuma discussão, eu entendo aqui que realmente deve ser declarada a nulidade do julgamento singular com o retorno do processo para novo julgamento, conhecendo do recurso e dando-lhe provimento, declarando a nulidade. Obrigado, doutora Helena. Pergunto aos senhores conselheiros se há algum outro questionamento, algum debate adicional, considerando que a doutora Helena já manifestou seu voto e agora colherei o voto dos senhores. Como guarda semelhança com os processos anteriores, eu pergunto se algum conselheiro vota de maneira diversa, com fundamento diverso, anunciado pela julgadora, pela relatora, que seria o retorno do processo à instância singular para um novo julgamento. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá-lhe provimento para decidir pelo retorno do processo, né, nulidade do julgamento singular e retorno do processo à instância de primeiro grau para novo julgamento, considerando que há equívoco na sua fundamentação e algumas nulidades, ou as nulidades, elas não foram detalhadas ou fundamentadas, de acordo com a manifestação da doutora PGR. Senhores, temos o último processo da pauta, que é o processo de recurso número 1977/2018, auto de infração 2018-03448, em que é recorrente Baldessar Implementos Rodoviários recorridos ao julgamento de primeira instância. O conselheiro relator Dr. Carlos César Quadros Pierre e fez uma observação de que a decisão da assessoria processual tributária não é o retorno à primeira instância, mas sim a parcial procedência. Na pauta, a indicação de retorno à primeira instância, mas o processo, a sugestão da assessoria é pela parcial procedência. Passo a palavra ao doutor Pierre para o relato do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos novamente. O processo em questão trata-se da acusação de ter o contribuinte recebido notas fiscais sem o selo de trânsito de entrada. Artigo infringido 153, 155, 159, 157, 159 do decreto, e a penalidade apontada foi o 123.3M da Lei 2.670. Né? O contribuinte apresentou impugnação alegando falta de clareza do auto de infração, falando da gratuidade do processo administrativo, da ilegalidade do procedimento administrativo de lançamento, né? Do lançamento como ato vinculado, a constatação da ocorrência do ato tributário não se subsume ao conceito abstrato e genérico da hipótese normativa,
ele diz que os artigos infringidos não estão de acordo, apontados não estão de acordo com a infração, que a base de cálculo como elemento fato gerador, que não, a base de cálculo não está apresentada, né? Então, e não há prova, então, do ilícito, né? Que o auditor fiscal apenas relata o ocorrido durante o ato fiscalizatório, mas, acima de tudo, apresenta o contribuinte de administração, não apresenta toda a documentação e provas do auto, né? E pede a interpretação mais favorável ao contribuinte do artigo 128 e 112 do CTN, com penalidade mais favorável. Por fim, requer que seja julgado improcedente a afirmação. A julgadora singular, neste caso aqui, ela apreciou todas as nulidades. Ela teceu comentários uma a uma, né? E ela acaba por afastar as nulidades, certo? Dizendo que os cálculos, não está o cálculo da multa, mas estão todas as notas apresentadas, que permitem a perfeita interpretação. Ela vai ponto a ponto das nulidades e afasta uma a uma e entende pela procedência da autuação. Já no seu recurso, o contribuinte ele já modifica um pouco. Ele alega a inconsistência do auto de infração, porque entende que a Lei 16.258 deixou de justificar com infração a ausência do selo, né? Que vários processos julgados pelos CONAD decidiram nesse sentido, que diante da ausência de clareza e exatidão das informações dos dados elementares que comprovam a infração e divergência do percentual da multa, por erro no demonstrativo autuado, veja que ele não pede a nulidade de primeiro grau, ele insiste dizendo que tem um erro, né, que não é possível ver esse cálculo. E pede para aplicar a aplicação do parágrafo 126 da 12.670, que fala também na questão da gratuidade do processo administrativo. Se revela quanto à taxa, certo? A assessoria processual tributária, por sua vez, ela conhece do recurso e entende pela parcial procedência do auto de infração, né? Ela afasta, ela explica que a legislação que mudou é a questão do selo fiscal de saída, não de entrada, né? Então, persiste a obrigação da selagem das entradas, né? Que todos os elementos estão contidos no auto de infração, que não há cerceamento de direito de defesa, que o cálculo é possível fazer porque tem todas as notas relacionadas com os seus valores, né? Afastando, portanto, as nulidades. Com relação à taxa, né? Ela faz a consideração que nós já temos de entendimento, que não nos compete fazer qualquer comentário acerca disso, não é nossa atribuição de julgamento. Agora, quanto ao pedido alternativo, pela aplicação do 126, com a redação da 12.612, da 16.258, ela entende que é pertinente, pois, de acordo com as informações complementares, as notas fiscais e certificados de trânsito relacionadas às planilhas foram extraídas da EFD, nos exercícios 2014 e 15, com a condição de aplicação de redução da multa prevista no artigo único do 126, que os documentos fiscais estejam regulamentos escriturados nos fiscais ou transmitidos do sujeito passivo. Sua aplicação é cabível ao presente caso. Então, ele entende o parecer pela aplicação do parágrafo único do 126, em substituição à penalidade aplicada ao auto de infração. Em suma, senhores, esse é o relatório. Obrigado, doutor Pierre. Na forma regimental, passa a palavra ao representante da Procuradoria do Estado, doutor Matheus Viana, para a sua manifestação. Muito bem, doutor Pierre, um relato claro, preciso. Veja como é interessante. No presente caso, processo da mesma empresa, mesma ação fiscal, e o julgador singular, o julgador singular dessa vez analisou, como já apontado pelo doutor Pierre, pelo conselheiro relator, as nulidades que foram suscitadas pela parte. O julgador singular, a falta de clareza. Ele diz ali, o relato ali constante permite o entendimento da acusação oferecida contra a empresa, né? Lá, inclusive, faz referência às informações complementares, em que lá estão todos os dados necessários à perfeita compreensão das causas de fato e de direito, respeitando
ditames legais. A ausência de base de cálculo, ele disse, não, em nada prejudica, porque a base de cálculo pode ser identificada precisamente através da documentação acostada ao presente processo, que é a totalidade das notas fiscais que estão escrituradas, mas que não foram seladas. Essa é a base de cálculo. Que ele não possui nenhuma mácula ou vício que tem o condão de torná-lo nulo, motivo pelo qual devemos assim analisar as razões meritórias. Ou seja, nesse caso aqui, o julgador singular analisou as nulidades suscitadas pela parte, razão pela qual, no presente caso, deve ser afastada as nulidades suscitadas. E quanto à questão meritória, que também já é exposta pelo conselheiro relator, em relação a que a falta de selo fiscal não seria mais infração, há um equívoco por parte do contribuinte, do recorrente, porque o que não é mais motivo, não há previsão de infração, são as notas fiscais de saída, a falta de selo, a falta de registro da saída de nota fiscal, do registro na saída de nota fiscal do nosso Estado, de mercadoria saindo do nosso Estado. Mas a entrada permanece ainda, a exigência permanece. E há uma sanção específica para isso, que foi aquela sugerida pelo agente fiscal. No entanto, o parecerista, de forma correta, ele diz, olha, mas acontece que essas operações do contribuinte que não tem selo fiscal, elas foram escrituradas normalmente ou transmitidas pelo sujeito passivo, razão pela qual há de se aplicar a minorante prevista no parágrafo único do artigo 126, que diz o seguinte, parágrafo único do artigo 126, a penalidade prevista no caput desse artigo será reduzida para 1% do valor das operações ou prestações, quando estas estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou transmitida na escrituração fiscal do sujeito passivo, o que é o caso. Então, senhor presidente, me parece que, tendo em vista que o julgamento está correto, é rígido, a Procuradoria entende que a única retificação que se faz no julgamento é quanto à minorante prevista no artigo 126, parágrafo único da Lei 12.670, qual seja, em vez da sanção de 20%, mas sim a sanção de 1% sobre o valor das operações. Portanto, a Procuradoria se manifesta pelo parcial provimento do recurso e com a retificação da sanção para o parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor. Temos processo em discussão. Doutora Mônica. Obrigada, senhor presidente. Eu perguntaria ao relator do processo se existe essa certeza de que realmente essas notas fiscais não seladas, elas estão regularmente escrituradas. Eu pergunto porque a gente viu nos outros processos, nos demais processos, uma sequência de autuações relacionadas justamente a essa falta de escrituração, né? Os outros processos é deixar de escriturar, tanto na entrada quanto na saída. Né? Então, assim, se a gente está vendo uma prática reiterada do contribuinte na questão de que ele deixou de escriturar, como a gente tem a certeza de que a gente pode aplicar essa minorante? Doutora Helena, com a palavra, enquanto o doutor Pierre pesquisa aqui essa informação. Doutora Helena. Senhor presidente, essa mesma dúvida da conselheira Mônica, eu também estava tendo aqui, porque eu estava vendo aqui as informações complementares, e as informações complementares, elas também me deixaram um pouquinho com uma dúvida, porque ela diz assim,
a fiscalização foi realizada com as informações provenientes dos sistemas corporativos da Cefaz e dos registros declarados no SPED, FD do contribuinte. A escrituração fiscal é um arquivo. Após a análise dos registros declarados na escrituração fiscal digital pelo contribuinte e em confronto com os arquivos fornecidos pelo laboratório fiscais, tais como nossos fiscais eletrônicos destinados ao contribuinte fiscalizado, sistema Citran, os quais controlam os registros de documentos fiscais que acobertam as entradas e saídas de mercadoria no Estado do Ceará, verificamos que os nossos fiscais eletrônicos de entrada relacionados na planilha anexo em CD a estas informações no montante de tanto, não receberam o selo de trânsito. Então, assim, esse relato das informações complementares também me deixaram uma duvidazinha se essa infração, essa falta de aposição do selo de trânsito foi detectada com base realmente na escrituração do contribuinte ou na análise do sistema Citran, juntamente com o sistema corporativo da nota fiscal eletrônica. Porque o fiscal ele pode muito bem ter recebido as informações das notas fiscais emitidas para esse contribuinte e essa infração não ter sido realmente escrita. Eu confesso que eu também fiquei com uma certa dúvida se realmente essas notas fiscais foram escrituradas. Quer se manifestar sobre essa indagação feita? Com a palavra, então, doutor Pierre. Senhores, eu realmente fiquei nessa dúvida também, estava procurando aqui, mas é o seguinte, na planilha que tem no CD, o fiscal tratou de diferenciar uma da outra. Então, ele coloca assim, indicador 07, nota fiscal de entrada interestaduais não registrada no CITAM, omissão no CITRAN. Aí botou depois, NF de entradas interestaduais sem selos. Aí, quando você vai para a planilha, não tem nenhum identificador 07, certo? Pelo menos eu não identifiquei. Então, eu tive o entendimento que esse indicador 07, que não consta na planilha, já que ele diz que o indicador 07 são notas não registradas no CITRAN, né, que não tem nenhuma que tenha sido não registrada no CITRAN, que tudo deve ser da escrituração dele. Foi isso que eu entendi. Né? Porque na nota fiscal aqui ele fala indicador 07, notas fiscais eletrônicas de entrada interestaduais não registradas no CITRAN. Quer dizer, ele vai dizendo o que é que tem na planilha, né? E quando você vai, esse indicador 07 eu não vejo em canto nenhum. Agora, pronto, a Mônica vai esclarecer, então. Esclareça. Com base, assim, até em um dos autos de infração que a gente viu, verificou, essa informação, só a título assim, vai esclarecer, não sei se eu vou conseguir, né? Esclarecer a dúvida da doutora Helena. Quando fala da escrituração fiscal digital, assim, são as notas fiscais destinadas ao contribuinte. Não é a escrituração fiscal dele, é de outro contribuinte, fornecedor, que enviou ao contribuinte autuado. Então, consta nessa escrituração fiscal digital, por isso que houve um batimento de informação de mercadorias que foram destinadas ao contribuinte que não foram registradas no CITRAN. Daí porque se autuou pela falta de aposição do selo de trânsito, da sua natureza virtual ou registro de passagem. Certo? Não é a escrituração fiscal do contribuinte. É a escrituração fiscal do fornecedor, que foi direcionado ao contribuinte e que não passou no CITRAN. Por isso que houve autuação. Não sei se deu para esclarecer, doutora. Me permite, senhor presidente? Pois não, com a palavra. Eu não cheguei a esse entendimento na autuação, não. Tanto é que a Procuradoria, a assessoria também deve ter se debruçado sobre essa questão, né? E ele entendeu pela não aplicação. E veja bem, o contribuinte, desde a sua impugnação, que ele pede a aplicação do 126, dizendo justamente isso, que está devidamente escriturado. Vamos ver o julgamento de primeiro grau, certo? Ele não afastou dizendo, não, tá não, é do contribuinte. Então, vamos dar uma olhada aqui. Pelo menos não como me lembro.
O relator de primeiro, o julgamento de primeiro grau, ele não teceu considerações sobre essa aplicação da penalidade. Senhor presidente, Pois não, doutor Matheus. Pela ordem, doutor Matheus com a palavra. mas me parece, senhor presidente, que as informações complementares, se nós analisarmos com cuidado, ela resolve essa questão, ela esclarece. Porque, veja, o que é que o agente fiscal autuante afirma? É que após análise dos registros declarados na escrituração fiscal digital pelo contribuinte e em confronto com os arquivos fornecidos pelo laboratório fiscal, tais como notas fiscais eletrônicas destinadas a contribuinte fiscalizado, sistema Citran, os quais controlam o registro de documentos fiscais com a coberta entrada e saída de mercadoria no Estado, verificamos que as notas fiscais eletrônicas de entrada relacionadas em planilha anexa e em CD anexo a esta informação no montante digital não receberam o selo de trânsito. Então, veja, essa parte inicial desse parágrafo, lá das informações complementares, esclarece isso. Eu leio, pelo menos não fico com dúvida. Após análise dos registros declarados na escrituração fiscal digital pelo contribuinte. Aí ele diz, e em confronto com os arquivos fornecidos pelo laboratório fiscal. Aí, que arquivos são esses fornecidos pelo laboratório fiscal? Dona Mônica tem razão quando diz, olha, ele pegou essas informações, todas as notas fiscais que foram emitidas pelo contribuinte e aquelas que foram emitidas para o contribuinte e aquelas que foram registradas no Citran. Quando ele tira as notas fiscais que foram registradas no Citran e compara com as declaradas na escrituração fiscal pelo contribuinte, porque ele só pode identificar as notas fiscais que não foram seladas exatamente quando ele pega de todos os fornecedores e compara com aquelas que não foram seladas. Aliás, com aquelas que foram seladas. É só assim que ele chega à conclusão. Ele compara as notas fiscais emitidas para aquele contribuinte fiscalizado com as notas fiscais que foram seladas. A essa diferença é que ele diz, ó, essas notas fiscais aqui não foram seladas. Tá? Mas a comparação que ele tem que fazer necessariamente é com as notas fiscais que foram seladas. Não teria outro jeito. Mas ele repete, e vou repetir, mas ele esclarece. Após a análise dos registros declarados na escrituração fiscal digital pelo contribuinte e em confronto com os arquivos fornecidos pelo laboratório fiscal. Então, me parece, senhor presidente, que ainda que pudesse remanescer alguma dúvida a respeito disso, tendo em vista até pela questão apontada pela doutora Mônica, que ele foi autuado em diversas notas fiscais por falta de escrituração, né, os processos anteriores todos foram nesse sentido, falta de escrituração, de nota fiscal, mas ainda assim o agente, nesse caso, não cuidou da falta de escrituração. Porque, veja, é até interessante, tem aquele processo em que ele foi acusado de falta de recolhimento, o que foi que o agente fiscal teve o cuidado? Ele disse, olha, o contribuinte não registrou a nota fiscal e, por conseguinte, não recolheu. Né? Quer dizer, o agente fiscal, nesse caso, ele teve o cuidado de verificar a questão da escrituração. Nessa hipótese, se ele tivesse identificado que essas notas fiscais não seladas não tivessem sido escrituradas, ele certamente teria adotado uma conduta em relação à aplicação de uma sanção. Não só a falta de selo fiscal, que é uma obrigação acessória, mas também o descumprimento da obrigação tributária acessória de escrituração. Então, por isso é que me parece, e se remanescesse alguma dúvida, me parece que o caso seria de aplicação de uma sanção mais benéfica ao contribuinte, se houvesse, remanescesse uma dúvida. Mas pelas declarações que foram prestadas pelo agente fiscal nas informações complementares, a Procuradoria entende que não há dúvida a respeito da escrituração dessas notas fiscais sem selo fiscal apontadas pelo agente fiscal, que essas notas fiscais foram escrituradas, razão pela qual segue a orientação ou entende que o caso é de aplicação mais benigna do artigo 126, parágrafo 1. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Doutor Matheus, processo em discussão, algum conselheiro? Doutor William Falcão, com a palavra.
Senhor presidente, essa questão do auto de infração feito com base nos relatórios do laboratório fiscal, realmente a doutora Mônica tocou numa questão que causa um pouquinho de dúvida, né, que está causando aí. Mas o que eu vejo é assim, quando o contribuinte, por exemplo, ele diz claramente que uma nota fiscal foi emitida pelo cliente lá de São Paulo, por exemplo, e que aquela nota fiscal não está registrada na FD dele. Né? Geralmente é claro dizer dessa forma. Até ele se defende dizendo, mas eu não conhecia essa operação, não pedi essa mercadoria, né? Vem aqueles argumentos de defesa. Não está escriturado, que é o primeiro processo, nota fiscal de entrada não informada na FD. O primeiro processo de hoje foi isso. Não foi informado na FD. E depois ele faz uma auto-infração também daquela nota que não foi informada na FD, se ele verificar no CITRAN que não recebeu o selo. Ele faz 2 auto-infrações. Um porque não foi escriturada na FD e a outra por ausência do selo. Aqui ficou meio assim, mas o doutor Matheus já leu isso aí, e eu tinha visto lá no parecer da assessoria social tributária, ele está indo justamente porque a fiscal que está dizendo, né, que após a análise da infração fiscal, de notas destinadas ao contribuinte fiscalizado, destinadas a ele. A nota era destinada a ele. E também pegou o CITRAN. Para mim, não está muito claro que a nota estava destinada a ele, aquilo que eu disse no começo. E ele viu no CITRAN que não tinha um selo, ele foi por aí. Ou ele foi. Não estava a nota foi destinada a ele, mas estava escriturada na FD. Mas não tinha um selo. Né? Que dessa forma ficava bem mais claro, aí ficou em aberto. Tudo bem. Mas o que é que eu estou assim, pensando, só para verificar a situação? O primeiro processo é 2014 e 2015, notas fiscais de entrada não informada na FD. Abri aqui o 2014, 2015, o relatóriozinho, pegar uma amostragem, 1 ou 2, e abri o processo do doutor Pierre, e verificar que é 2014, 2015 e que também não tem o selo. Pronto. Aí pega uma nota dessa e verifica se está lá. Porque se tiverem repetidas, é porque ele fez os 2 autos. Ela também não estava escriturada. É a saída, se não quiserem pedir para ele. Mas realmente causa essa dúvida. Ainda tem mais, doutor Matheus. Ainda tem mais. É uma dúvida. O artigo 126, ele diz dessa forma, claro, eu já estive olhando aqui no decreto com as alterações, a redação original, depois foi alterado e tem essa última redação. Ele diz, as infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviços tributados pelo regime de submissão tributária, cujo disposto já tenha sido retido, bem como as amparadas por não incidência ou contempladas com isenção incondicionada, ficam sujeitos à multa de 10%. Aí eu penso assim, a submissão tributária seja lá o que for a penalidade. Antes tinha uma exceção, a 4O tinha exceção, hoje não tem mais. A submissão tributária então vamos trazer a penalidade, foi aplicada lá e aplicar o 126, daí está todo mundo já acostumado, né? É isento incondicionalmente feijão, carga de feijão, está aqui a nota. A nota não recebeu selo, multa de 20%. Mas feijão é isenção incondicionada. Aí aplica o 126, a multa de 10%. Se aquela nota do feijão, que é isenção incondicionada, estiver registrada na FD, vai para 1%. É assim? É assim. Mas se essa mercadoria, é porque eu estou me atrelando, se o parágrafo único aqui está ligado ao artigo 126. Essa extensão do 1% não é só para os casos de ser isenção incondicionada, não incidência ou tributada por submissão tributária, não seria só assim, se estenderia a qualquer um, porque aqui o parecer está estendendo. Aí eu não sei se esses produtos aí são sujeitos à submissão tributária. Esses produtos, essas notas fiscais que não receberam selo, não vi nenhum canto dizendo aí que são submissão tributária pela entrada. Aí como é que aplicaria o parágrafo 1? É uma dúvida nisso aí. É isso. Pela ordem, doutor Pierre e depois doutor Felipe Amaral. Doutor William tem total razão. Eu fui pegar o CD
para olhar as notas fiscais, certo? Só que o CD tem um número e a chave. Eu não tenho acesso, não tem aquela relação das notas, então eu não vi os produtos, certo? O que eu, assim, pensei foi o seguinte: olha, o contribuinte alega, desde sua impugnação pela essa aplicação, o julgador de primeiro grau, ele não se manifestou contra isso, ele também não afastou, não disse nada. O parecerista viu, eu digo, porque assim, deve ter feito uma análise e deixou. Como o julgamento de primeiro grau não se manifestou sobre essa questão, eu acho que a decisão salomônica seria, no caso aqui, certo? Então, retornar à primeira instância para que ele aprecie, porque até ele vai dizer se é sujeito à substituição tributária ou não, se é questão de não incidência, tudo isso para que o contribuinte possa rebater, porque se a gente vai decidir aqui, o contribuinte não vai ter mais condições de rebater, dizendo se é ou não, certo? Eu fui olhar realmente as notas, mas não tem, só tem a numeração. Se alguém tiver como entrar aí, que aqui tem a relação das notas, mas não tem, pelo menos eu não tive acesso. A ordem do Felipe, depois a doutora Mônica. Senhor presidente, na verdade, a fala do Dr. Pierre contemplou aí 100% justamente que eu ia ponderar, né? Como ela não aprecia, e nesse caso é a ausência de apreciação realmente do pedido subsidiário, né? Aqui quase com a decisão citra petita, vamos dizer assim, concordo no sentido de que ela tem que apreciar a submissão ou não do pedido sucessivo ao 126. Isso vai englobar não só a averiguação da submissão tributária, né? Se produtos estão ou não sujeitos, como se eles estão escriturados, porque a escrituração não vai influenciar na pena, né? Se não tiver, vai para 10%, se tiver, vai para 1%. Então, a fala do Pierre contempla 100% meu pensamento. Doutora, com a palavra. Enquanto os senhores estavam debatendo, eu entrei rapidamente no CD do meu processo, que é falta de escrituração da entrada, e esse do Dr. Pierre. E eu encontrei, só a título de exemplo, né, porque foi muito rápida, nota fiscal 11.417 de R$100 mil, que ela nem foi escriturada e nem teve o selo de entrada, tá? Então, assim, realmente não tem como dizer que não há, como não ter, no mínimo, a dúvida, né, de que realmente ela não se encontra escriturada e nem com selo de trânsito. Certo? Então, sim, foi uma única nota que eu verifiquei, porque eu verifiquei rapidamente, mas é a comprovação de que, de fato, não se encontra na escrituração fiscal digital do contribuinte. Doutora Mônica, só mais uma pergunta adicional. E essa nota fiscal que eu não entrei na chave, né? Eu só verifiquei o número da nota, o valor e a data, mas eu posso, através da chave, doutor Matheus, eu vou tentar entrar, ver se eu consigo ver aqui, tá bom? Senhores, processo em discussão. Doutor Pierre, com a palavra. Bom, de qualquer maneira, mais esse elemento da Mônica é que eu entendo pelo retorno. Até porque os demais também terão retorno, e tem inclusive nota de outro auto de infração, certo? O contribuinte ele terá a oportunidade de contradizer em conjunto. Olha, não, foi escriturado, ele não está se defendendo outro, dizendo que foi escriturado, certo? Aqui ele poderá complementar. Se nós dissermos, não, inclusive não pode ser aplicado porque esse aqui não foi escriturado. Eu não sei nem qual vai ser o resultado do outro que botou esse aqui, se o outro entender que foi escriturado, que estava em período diverso, né? Então, mais uma razão que eu vejo que é fundamental que volte para o julgamento em conjunto. Para, inclusive, em segundo grau, ele também tem um julgamento em conjunto. Porque vai que lá decide que foi escriturado e aqui a gente tira a pena porque disse que não, que ele foi objeto de autuação por falta de escrituração. O contribuinte vai ficar prejudicado. Ok. Pela ordem, doutora Helena, com a palavra. Não, só corroborando aí com relação aos argumentos que justificariam a reapreciação pelo julgador singular. Eu também senti falta aqui, doutor Pierre, me corrija se eu tiver sido equivocada e precipitada aqui na minha análise, mas eu também senti falta da análise do julgador singular
com relação à taxa, né, a cobrança da taxa. O julgador singular também não se pronunciou acerca disso. Então, mais um elemento que corrobora o entendimento pela declaração de nulidade aí do julgamento e o retorno dos autos. Ele não se pronunciou sobre a taxa, mas o recorrente ele não pediu a nulidade quanto a isso. Eu entendi que ele estava conformado nesse fato aí, né? Agora, esse outro aqui não tem como. Mas no recurso ele reitera, Ele não? fala da taxa, mas não fala que não foi, ele não pede a nulidade, entendeu? Mas tudo Não bem. pede a Tem nulidade do razão, julgamento. tem razão, tem razão. Vai, Helene, doutor. Senhores, mais alguma discussão com relação ao processo? Então, pergunta ao doutor Pierre como vota. Só um instante, doutor Marcelo, para responder a pergunta do procurador, que eu tentei entrar, ele pede o certificado digital, eu entrei com o meu certificado digital, mas aí a tela está branca. Para você ver, né, a descrição dos produtos, agora ele só aparece uma tela de consulta da nota. Para entrar mesmo, para você fazer verificações somente com certificado digital, só que eu não consegui entrar. Então, eu não tenho como dar essa informação, que tipo de mercadoria que é. Mas, assim, a autuação referente ao setor automotivo. Deve ser sei lá, automóvel, alguma coisa assim. Não tenho como ter certeza. Ô, presidente, o Tudo é prazo substituição. realmente é de retorno para que seja proferido um novo julgamento e essas questões aqui que foram objeto de análise seja analisada pelo julgador singular. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus. Complementando, né, a empresa implementa os rodoviários. De qualquer forma, cabe aí ao julgador fazer uma análise mais aprofundada, até para identificar se de fato são produtos sujeitos ou não, né, a incidência ou não do ICMS. Doutor Pierre, com a palavra. Proferiu o voto, presidente? Eu pergunto se tem mais alguma indicação, algum assunto a ser abordado como relator e os demais conselheiros, se algum ponto ainda a ser discutido. Parece-me que não, então passo a palavra para o voto. No caso aqui, eu conheço o recurso e o presidente aqui, no caso, não há um pedido formal de retorno, né? Mas eu lhe dou provimento pela nulidade da decisão de primeiro grau, tendo em vista que não houve a necessária avaliação sobre o pedido do contribuinte com relação à aplicação do 126 da Lei 2.670, né? E pelo retorno para emissão de novo julgamento. É importante destacar que, até para aplicar esse atenuante, o parágrafo único, né, tem que se identificar se de fato os produtos, as notas estão escrituradas, se os produtos são sujeitos à substituição tributária ou à não incidência, né? Então, daí a razão de uma análise mais detalhada. Pela discussão, eu vou indagar se algum conselheiro vota em sentido contrário, né? Considerando que é um sentimento que são favoráveis, mas algum conselheiro é contrário à decisão. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, dá provimento para decidir. A decisão da Câmara é o retorno à primeira instância para que possam ser apreciadas, né, identificadas essas notas fiscais são de fato escrituradas e quais produtos, né, estariam sujeitos ou não à aplicação do artigo 126, parágrafo 1. Esta decisão para o último processo da pauta, em que prevaleceu, né, a decisão de retorno todos os processos para uma nova apreciação. Em assuntos gerais, senhores, algum ponto a ser tratado? Então, não tendo nenhuma discussão adicional com relação a assuntos gerais, agradeço a participação de todos e encerramos os trabalhos, convocando os membros da Câmara a participarem da próxima sessão ordinária, dia 9 de setembro do corrente ano, às 8h30. Faremos aqui a leitura da pauta
a pauta, que amanhã nós teremos 4 processos. Temos um processo, o primeiro da pauta, processo de recurso 1430/2013, auto de infração 2013, 05269, em que recorrente 3 Corações Alimentos S.A., recorrido à célula de julgamento de primeira instância, a conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a procedência do feito fiscal em primeira instância, a indicação, a assessoria processual tributária sugere o retorno à primeira instância, e teremos a participação do advogado doutor Tiago Pierre Matos, acredito também com a participação do doutor Sintra. Processo 3829/2017, auto-infração 2016-25085, RMG, Comércio de Materiais de Construção. Aqui está indicando o doutor Saulo Gonçalves Santos como conselheiro relator, e a parcial procedência tanto em primeira instância como pela assessoria processual tributária. Temos mais 2 processos da RMG, Comércio de Materiais, da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, processo 30/2017, processo 3832/2017, em que é recorrente a RMG recorrido à célula de julgamento de primeira instância. Os processos têm indicação de parcial procedência. Senhores, não tendo mais nenhum assunto a ser tratado, encerramos a nossa sessão ordinária e desejamos a todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.